Que prazer imenso estar aqui nessa manhã de quinta-feira, 16 de maio, hoje apresentando o programa Conversa Entre Amigos, recebendo uma convidada mais do que especial. Ela já passou dos 70, mas está à frente dessa geração que tem menos de 20. E dá um show no Instagram, no YouTube, faz um trabalho lindo, recebendo a pastora Tânia Tereza, juíza federal, escritora, palestrante, conferencista, trabalha com as ministrações de cura e libertação, é fundadora do Ministério Silk, que é o Seminário Internacional de Libertação e Cura, que promove vida plena, vida abundante em Cristo Jesus. Que prazer imenso tê-la aqui, pastora Tânia, seja muito bem-vinda. Prazer é meu, pastor Jeremias, alegria estar aqui, conhecendo um homem de Deus que é comunicador. E quando o senhor entrou com esse vozeirão aí, eu falei, nasceu é só para impressionar. Nasceu para isso. Seja muito bem-vinda, viu? Alegria recebê-la. Obrigada. Vi que a senhora está acompanhada também. Meu filho, minha assistente, meu esposo ficou em casa intercedendo. Que maravilha. É o Otto. Isso. O Otto. Meu lindo. Eu pesquisei, vi coisas sobre a tua história, a tua superação. Meu Deus, e é um privilégio ter uma pessoa como a senhora, né? Tão ativa, tão proativa, em prol do reino, né? A fim de trabalhar para Jesus, andando por aí, correndo esse Brasilzão todo, agenda lotada. E o mundo, o Brasil e o mundo. E o mundo. Este ano já fui várias vezes para fora do país, muitos lugares. Que maravilha, isso é muito bom. Conta para mim, a tua história é muito conhecida, eu estava pesquisando e vamos lá. Em todas as entrevistas a senhora vai contar o seu testemunho. Grande escritora, tem uma pilha de livros, achei até que a senhora traria aqui hoje esses livros para que eu pudesse mostrar. Pois é, lapso. Mas eu vou dizer uma coisa, eu fiquei impressionado com as tuas superações. Suicídio ela tentou, filho ela perdeu, abusada sexualmente ela foi, prostituição ela tentou, é aí que Jesus te pega. Foi, me cercou. Te cercou aí, essa não deu, você até tentou, mas ele foi mais forte que a senhora. Foi. E aí me conta como é que é sair ali da onde saiu, de um ferro velho. Antes do ferro velho tem essa história, em Aquidauana, Mato Grosso. Minha terra natal. Uma infância muito pobre. Dentro dessa infância muito pobre, um pai relapso, a mãe viciada em medicamentos, em drogas. Uma família totalmente disfuncional, totalmente. A senhora imaginou, no sonho de criança e no sonho de toda criança, a gente sempre imagina, quando crescer eu vou ser médico, quando crescer eu vou ser advogado, quando crescer serei pastor. Na tua infância, qual era o teu pensamento? Embora ouvisse de todo mundo e por parte de todo mundo, há uma bravura dentro da senhora que chegou a me espantar. E eu quero contar isso para o nosso ouvinte. Mas a senhora sonhava em ser o quê quando crescesse? Quando ainda era criança lá em Aquidauana, no Mato Grosso? Não tinha sonhos. Na verdade, eu não tinha sonhos. Eu tinha pesadelos, né? A vida era tão ruim, era tão amargurada que eu não imaginava, por exemplo, casamento. O casamento da minha mãe com meu pai era o pior possível. A vida miserável de bebida, de droga e de promiscuidade fazia com que eu imaginasse que todos os homens fossem iguais ao meu pai. Então eu nunca sonhei com a família. Por isso que eu falo, não era sonho, era pesadelo. Pensava em ficar sozinha. Eu nunca pensei em chegar em lugar nenhum profissionalmente. Tem uma história que eu não conto no testemunho, mas agora, recentemente, quando eu estive em Aquidauana, eu fui homenageada. Quando a Aquidauana fez 130 anos, eu fui chamada como uma filha ilustre para ser homenageada, fazer uma palestra. E eu me lembrei que quando eu era criança, eu ia para a estação ferroviária ver os filhos de famílias abastecidas ou abastadas irem para as escolas em outras cidades. As mães levavam com enxoval para o trem, fazia a saída das filhas, levavam juntas para Campo Grande, que era a cidade melhor na época. E eu ficava escondida na estação, vendo aquelas moças meninas entrarem no trem com as suas mães bem arrumadas, bem enfeitadas. E eu pensava, eu nunca vou estudar, nunca vai dar certo para mim, né?
porque era a minha realidade. Eu vivia aquela realidade e o que eu tinha era aquele material ali. E uma criança que não tem, ela é totalmente improvável à luz dos olhos dos homens. Ela não tem ninguém ao seu lado para dar apoio. Ela é jogada para baixo o tempo todo. Ela só pensa em sobreviver. Ir para o lixo foi para comprar material escolar, para continuar a estudar, e que eu nem continuei, porque sofria tanta rejeição na escola. Unha suja por causa do lixo, mau cheiro no cabelo, porque não tem mãe para fazer esses cachinhos entrarem no lugar, não é? Então, eu era avessa a reunião de pessoas. Então, se você dissesse para mim um dia, Tânia, você vai estar no meio de multidões, pregando a palavra, sendo abraçada, ou você vai se constituir numa autoridade como uma juíza federal, aquilo para mim era inimaginável. Eu sempre prego o seguinte, pastor Jeremias, de Deus o básico do básico. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando Jesus fala isso, ele fala de comer, vestir, calçar. Lírios do campo, aves do céu. Também há o desejo do coração. Agrade o Senhor ele realizar o desejo do vosso coração. Eu nunca desejei. Nunca tive desejo. Mas a senhora sempre foi determinada. Mas a palavra também diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que ele tem preparado para aqueles que o amam. Então é o inimaginável, é o impensável. Não é planejado e Deus faz acontecer. E eu digo que foi assim comigo. Não foi sonhado, não foi planejado. Mas determinada, sim. Sim, porque a senhora ainda é muito criança. A sua mãe, se eu tiver errado, a senhora me corrija, por favor. A senhora é muito criança, sua mãe vai chamar o teu tio, irmão do teu pai, para que comprasse o teu material escolar, porque não tinha dinheiro. Isso. Eu imagino vivendo dentro de uma grande pobreza. E aí, esse seu tio vai te humilhar, dizendo, eu tenho 5 filhas, todas têm material escolar e estudam. Minha mãe chorou diante dele. No entanto, a tua filha não precisa estudar, não. Tua filha tem que trabalhar, tua filha é suja, porca e por aí vai. Naquele dia, a senhora dá uma resposta, falou, olha, nunca mais vai faltar dinheiro nessa casa. Verdade. Nunca mais. Nunca mais faltou. Eu tô falando de 60 anos atrás. Eu sustentei a minha mãe até ela partir desse mundo. Nunca mais faltou. Eu vejo que isso ainda te toca, te emociona. É tempo de saudade também. Você sabe que saudade é o amor que fica, né? Não acaba nunca. E aí a senhora vai pro... porque é muito comum isso no interior. Eu venho do interior e eu sei. No lixão tem os... Catar metais. Cata metais e vai vender isso no ferro velho. Isso. O lixão é um tesouro. Hoje a gente fala reciclagem. Hoje mudou muita coisa. Mas a partir daquele momento, nunca mais. Nunca mais faltou. Nunca mais, pastor Jeremias. Nunca mais. Faltou recurso na minha mão. Nunca mais, a partir dali. A senhora vai viver um momento traumático? Eu tô pautando, por favor, claro. A senhora fica à vontade para desenvolver o papo comigo. Fique à vontade. A senhora vai enfrentar, teve 2 tentativas de suicídio, pelo que eu vi. Sim. Uma me marcou muito, e eu explicando para esse ouvinte que está acompanhando, ou gente acompanhando pelo YouTube, são milhares. Uma com 9 anos. Uma com 9 anos, a senhora vai ser abusada, então, pelo farmacêutico que era dono do centro espírita, do que centro vendia espírita, droga pra minha mãe. que vendia droga para tua mãe e que vendia doce também, porque era dono do armazém, ou coisa do tipo. Não. Ele me dava doces. Ele dava doces. Para cevar. O pedófilo faz uma conquista da criança, ele ganha a confiança da criança. O livro que eu falo da minha biografia chama Drogas, Docinhos e Abuso Sexual, porque no mesmo lugar que eu buscava drogas, era o lugar que eu ganhava docinhos e confiei cegamente naquele homem e onde houve o abuso sexual aos 9 anos de idade. Quando há o abuso sexual, você vai para uma ponte. Sim, a ponte do Rio aqui da Ana. Volta lá comigo. Volto. A senhora tinha quantos anos? 9 anos. A senhora fica em cima daquela ponte para se jogar no rio. Sim, e não conseguia. O que passava na tua cabeça? Porque a senhora vai relatar que a senhora atravessa o dia ali. Que nada mais daria certo para mim, porque aquele homem, ele representava uma figura de bem para mim. Todo mundo fazia bullying comigo por causa da minha aparência. Uma criança que não tem mãe para pentear o cabelo, que não tem mãe para cortar a unha suja, que não tem mãe que fala, troca a roupa, sua roupa tá suja.
essa criança ela é rejeitada pelas pessoas. Na escola, colegas diziam, não chega perto de mim só no recreio, porque se a minha mãe me ver com você na entrada, vai ficar brava comigo. Havia uma rejeição pelo histórico familiar e pela aparência minha. E aquele homem, ele me conquistou. Um dia eu cheguei chorando na farmácia, porque foram zombadores, os meninos na rua por causa do meu cabelo, juba de leão, e meu cabelo enorme mesmo, sem creme, sem pentear, sem nada. E eu cheguei chorando e aquele homem falou, não, você não tem juba de leão, você tem cachinhos dourados. Então era a doçura que eu precisava ouvir. Toda criança precisa de uma figura paterna. Toda criança precisa de um pai amoroso, de um pai que mostre para ela o valor que ela tem. Uhum. E aquele homem falava para mim o que eu queria ouvir. Ele me dava um afago que eu queria receber. E aquele homem era a única pessoa que eu tinha no meu hall de relacionamento que me causava bem-estar. Então, quando aconteceu, ele mostrou quem ele era. Na verdade, não foi o abuso sexual, foi o físico que foi o pior. O pior foi a queda daquela figura que era a figura de bem que eu tinha na minha vida. Eu pensei, acabou. Não tem mais nada, porque ele era o que você tinha de bom. Ele disse para mim, depois do abuso, ele disse para mim, agora você cala a sua boca. E falou de uma forma ríspida, como ele nunca tinha falado comigo, duramente, me pegou pelos ombros. Ele sempre foi carinhoso comigo. Ele era o oásis que eu tinha. Havia uma contradição, era um paradoxo. Ir comprar droga para minha mãe era horrível para mim, porque eu sabia que por isso ela dormia. Quando falamos de drogas aqui, abrindo esse parênteses para o ouvinte, estamos falando de uma medicação tarja preta. Isso, eram drogas que faziam dormir. Hoje, eu diria que são os medicamentos sossega-leão, pré-anestésicos. O que o Michael Jackson tomou. E morreu. O que Marilyn Monroe tomou e morreu. Sim. Né? Então, naquela hora, ele mostrou quem ele era. Ele mostrou a face oculta que ele tinha. E aquilo foi terrível, porque acabou bem no mundo para mim. Não tinha. Na escola não tinha quem me tratasse bem. Em casa era um descaso total. Na vizinhança era preconceito. Aí acabou a única figura. É como se tivesse ruído o meu mundo. Então não vale a pena mais viver. Para que eu vou viver? Embora a senhora tentasse se lançar nessa ponte, sozinha. Sozinha. Algo não deixava. Não. Havia uma mão protetora, sem sombra de dúvida. Havia algo sobrenatural que me segurava. Eu não conseguia, era como se uma força maior do que eu me puxasse para trás. Vamos lá. Dentro daquilo que a senhora prega, cura e libertação. A gente está falando com a pastora Tânia Tereza, talvez hoje é uma autoridade sobre isso, né? Tivemos aí, partiu para o Senhor a doutora Neuza Itioca, o ano passado. Sim. Se não me falha a memória, o início desse ano. Sim, foi uma desbravadora. Que era uma referência nesse ministério. Dentro daquilo que a senhora prega, e há quem discorde, então eu estou pontuando de maneira a gente que diga assim, não, maldição hereditária não existe. Maldição hereditária eu não acredito. Aceitou Jesus, acabou. Aceitou Jesus uma única vez, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e ponto final. A tua infância vai ser, meu Deus, ela caminha dentro de um desenho terrível. Terrível. De abuso, Todas as áreas, havia uma desproteção, havia uma exposição, todas as áreas. Completamente solta e só por Deus que sobreviveu. Isso foi maldição hereditária? Sim, também. O que tem de legado geracional de promiscuidade na família do meu pai gera a vida promíscua dele. O que tem de legado de alcoolismo, de drogas na família da minha mãe gera a dependência química dela. Não tenha dúvida. Atuando 40 anos ou mais nessa área, eu não tenho a menor dificuldade de dizer que sim. Havia, sim, um legado geracional terrível e isso aflorou. São as raízes de iniquidade que brotam. Quando você vê na Bíblia a história de heranças espirituais, todo mundo corre dessa realidade, mas se você fizer um mapeamento das famílias, você vai ver a repetição desses problemas. Seja separação de família, seja drogas, seja enfermidades graves. Há uma repetição. Os próprios agentes de seguro sabem disso. Se eles vão fazer uma entrevista para fazer um contrato de seguro, eles perguntam como é a sua família. Não é? E não tem como negar, contra fatos não tem argumento. Eu sou juiz e vou dizer para você, isso é lei espiritual. Não muda. Quando você
fala essa frase que é comum no meio do povo de Deus. Jesus levou sobre si nossas doenças, levou as maldições, levou o pecado, levou tudo, só que não é nada automático. Ele levou o pecado, mas todo mundo tem que ir à cruz com arrependimento e confissão. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Sim. Né? Ele levou as nossas doenças. E aí, o cristão não adoece mais? Ninguém mais adoece depois que levantou a mão para Jesus? Adoece e vai para a cruz em oração. Vai pedir. Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando todos que iam a ele. Todos. Nenhum ficava sem cura, mas tinha que ir a ele. Às vezes era tão óbvio a necessidade da cura. O cego, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que você quer? Eu quero ver. A ida até ele é o que vai trazer a resposta da cruz. Maldição é a mesma coisa. Levou as nossas maldições. E aí? Acabaram-se as maldições na terra? Não, porque está escrito na Bíblia. Só vai acabar depois que passar céus e terra. E céus e terra não passou ainda, não passaram ainda. Jesus fala, quando você vê esse argumento, fala, a lei acabou, a lei acabou. Aonde está a maldição hereditária? Na lei. Visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aonde Deus grafou, escreveu maldição hereditária? Nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos passaram? Não. Porque Jesus fala em Mateus 5, não pense que eu vim revogar a lei. Eu vim para cumprir. Lei que não é revogada é vigente. Digo como juíza para você. E então, tem autoridade para dizer. Então é vigente. Os 10 mandamentos são vigentes. Por isso que matar continua sendo pecado, adulterar continua sendo pecado. A diferença é que tudo isso pode ser resolvido na cruz. Também as maldições. Aí quem nega a maldição hereditária na Bíblia? Você vai ver do Gênesis ao Apocalipse. Você vai ver no livro de Gênesis a história de Noé. Vamos lá. Noé foi escolhido para ser o início de uma nova humanidade. Entrou na arca, entrou com seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Saiu da arca, plantou uma vinha, tomou um porre. O filho Cã, o filho caçula, vê a nudez do pai e expõe a nudez do pai. Não cobre, envergonha o pai, chama os irmãos, mostra o que o pai estava fazendo de errado. Quando Noé desperta do seu sono, está escrito, tendo Noé despertado do seu sono, viu que lhe havia feito o filho mais novo e disse, maldito seja Canaã. Mas espera aí, Canaã não fez nada. Quem fez foi Cã. É Sem, Cã e Jafé. Quem é Cã? O filho. O que fez o que é errado. E quem herda a consequência geracional do pecado de Cã? Canaã, que é o neto. A Bíblia diz Gênesis ao Apocalipse é assim. Só não vê quem não quer. Vamos lá, avançando na tua história, que é incrível, e teu argumento... Bom, uma vez sendo advogada e juíza, argumento a senhora tem mais do que suficiente. Mas eu sempre apelo pela Bíblia. Sim, não tenho dúvidas disso. Com 14 anos, há uma mudança de Aquidauana para uma outra cidade. O seu pai um dia chega em casa, sendo ele funcionário de um banco, dizendo, olha, vamos embora daqui. Nós vamos embora daqui. Aquilo foi um alívio. Aquilo foi um alívio, porque a senhora tinha sido vítima de abuso, tentado suicídio, o primeiro, não deu certo. Trabalhando no lixão da cidade, vendendo já metais. Já tinha parado de estudar, porque a escola já não servia mais. Abandonou, todo mundo tirava sarro. A gente fala de bullying, o que a senhora sofreu foi mais do que bullying, foi um crime gravíssimo. E aí, nessa mudança, você fala encontro paz. Embora tivesse vergonha, porque dentro de casa a realidade era diferente. O seu pai, muito promíscuo, saía com prostituta daqui e dali, tua mãe se drogando dentro de um quarto, e você em busca, numa noite de Natal. Eu fiquei pensando nessa noite de Natal, porque a senhora convidada por uma amiguinha. Uma nova amiguinha que era a esperança de viver de novo, né? Fingindo que em casa estava tudo bem. Não, esse ano vai ter... Ô, Tânia, como é que é a festa de Natal? Não, esse ano não vamos fazer nada, os parentes decidiram que não. A senhora já tinha, embora tivesse 14 anos, fosse uma mocinha agora, uma moça já, ainda não mulher, mas uma adolescente. E aí você vai para casa dessa amiga. Quando você tá ali dentro, cai a ficha de que... Aquela realidade não era minha, aquilo era uma fantasia. Isso não é para mim. A senhora não se achava merecedora disso? Não me encaixava naquele cenário. Era um peixe fora d'água, né? Família, pai abraçando o filho, botando no colo, dando presente, mesa arrumada.
Eu nunca tinha vivido isso na minha vida e eu sabia que ia ser uma mentira momentânea, passageira. Aliás, a mentira faz parte de quem sofre muito. Ela fica inventando histórias. Pela vergonha. Pela vergonha, para não expor tudo que realmente acontece. E eu resolvi ir embora, dei mais uma mentira, estou com dor de cabeça, vou para casa. E, na verdade, eu estava muito desconcertada, porque aquilo era certificação do que eu não tinha e que poderia ter se tivesse uma família ajustada. Se tivesse pai e mãe no lugar certo. Pai cumprindo seu papel e mãe cumprindo seu papel. Teu pai o algoz ou a vítima? Vítima. Hoje... Mediante aquilo que a senhora prega? Isso. Hoje, entendendo do mundo espiritual, entendendo os legados geracionais, eu diria que ele era um homem num cativeiro, cheio de sequestrador em volta, e se não entrasse Jesus naquele cativeiro para tirá-lo de lá, ele morreria naquele lugar. Mas ele saiu do cativeiro, meu pai morreu salvo. Glória a Deus por isso. Minha mãe também. Glória a Deus por isso. Quando a senhora volta para casa, eu acho que ali, essa noite de Natal, não sei de que ano, mas pontuou a tua vida e dividiu a tua vida. Sim. No antes e depois, porque você volta para casa, finge uma dor de cabeça. Chega em casa, a mãe tá dormindo num quarto, o teu pai transando com uma prostituta no teu quarto. Ali você pega uma faca e naquele ímpeto de muita ira, raiva... Aflorou tudo, acho que tudo que estava guardado durante anos e anos. A senhora foi guardando. Essa noite de Natal ficou marcada que a senhora resolveu desengasgar e contar e falar tudo que a senhora vivia desde que a senhora... Até onde alcança a tua memória. Verdade. Eu não sabia, havia uma confusão de emoções na minha alma. Eu não sabia se a minha mãe se drogava porque meu pai era todo errado, ou se meu pai prostituía-se porque a minha mãe era toda errada. Eu não sabia que era o culpado, e não era nenhum dos dois, hoje eu sei, né? Ambos eram vítimas. E naquela hora eu vi que não tinha saída para mim, não tinha. Você vê que os dois momentos de desejo de tirar a própria vida decorrem da queda da última esperança. Ali, aquela cidade era a última esperança para mim de mudar a vida. Quando eu cheguei naquela cidade, ninguém me conhecia, ninguém sabia meu histórico anterior, ninguém... E eu tinha a ilusão de que ali meu pai e minha mãe iam se ajustarem e meu pai ia viver uma vida diferente. Quando eu chego e pego meu pai com uma prostituta na minha cama, que eu fico com a ira incontida, que eu quero matar o meu pai, que eu começo a gritar, e a sala foi enchendo de gente, porque noite de Natal, o vizinho, parede colada, cidade interior. Tá todo mundo acordado. Todo mundo acordado, todo mundo... Quando a sala encheu de gente que eu dei por mim, eu tinha contado toda a minha bagaceira de vida para aquelas pessoas, não precisou ninguém contar. Eu mesmo contei. Naquela hora eu falei, acabou para mim. Agora ninguém vai querer ser minha amiga, ninguém vai querer conversar comigo, ninguém vai querer me dar atenção. Eu acabei de contar que eu fui abusada sexualmente, eu contei com detalhes para meu pai, eu gritava, você não sabe o que aconteceu comigo, e aconteceu isso, e ali eu falei, acabou para mim. Eu mesmo sujei a minha ficha nessa cidade. E aí eu falei, é melhor morrer, não tem jeito. Agora não tem jeito mesmo, e fui pro quarto, cortei os 2 pulsos. Cortou com maneira... Gilete. Cortou com aquele gilete antigo que se montava. Naquele tempo era um barbeador que montava, uma giletinha quadradinha, tem cicatriz até hoje, e corta rapidinho. E ali você corta, chega a desmaiar. Eu comecei a perder os sentidos, tanto pela emoção que eu vivi, não é? E aquela mulher que me levou, cuja filha me levou para o Natal, sentiu minha falta. Responsáveis, são pais responsáveis. A amiguinha da filha sumiu da festa. A amiguinha da filha é uma adolescente. E agora, cadê a sua amiga? Ah, foi para casa, estava com dor de cabeça, então vamos lá ver se ela está bem. E essa mulher chega na hora em que eu preciso ser socorrida. É um anjo. Deus é um articulador, sabia? Ele sabe tudo, né? E aquela mulher chega e ela não quer saber da confusão. Ela me arrasta, me joga num carrinho dela que ela tinha lá naquele tempo. Era uma bobagem de um carrinho qualquer. E ela me leva para um pronto-socorro. E ali eu fico, costurado o braço, acalmo. Quando eu volto para casa, minha mãe estava drogada, dormindo.
Não foi atrás, pra ter uma ideia. Meu Deus, a tua mãe, quer dizer, acontece tudo isso, esse furdúncio todo dentro de casa, a vizinha vem, te pega pelo braço, sai correndo, você com os pulsos ensanguentados. Nem o pai nem a mãe foram atrás. Eles estavam muito preocupados com o escândalo deles, talvez, com o que virou aquilo aí. Os anos passaram, eles morreram salvos na pessoa do Senhor Jesus. Dentro de você, quando a gente volta a esse assunto, e eu imagino quantas vezes a senhora volta a esse assunto. Muitas vezes. Essa visitação ao passado, essas memórias emocionais, ainda te machucam? Veja bem, eu tenho pregado muito a respeito de perdão, porque é necessário que você perdoe para ser perdoado. Sim. Sua salvação depende também disso. O perdão não causa amnésia. Você não tem esquecimento. Eu lembro ainda, não posso perdoar. Não, você pode perdoar mesmo lembrando. Deus não tira a sua memória. Ah, mas ainda dói. O perdão também não tira a dor. Você acha que Jesus na cruz, quando perdoa a humanidade, não sente nada? Não teria valor se ele não tivesse sentido. Maior a dor, maior a grandeza do perdão. Maior a dor, maior o sofrimento, maior a grandeza do perdão. Perdão, na verdade, é riscar a dívida. Não me deve mais nada, eu não tenho mais nada a cobrar. A dor, ela ainda... Eu vou lhe contar algo que não está no testemunho, mas está em algumas pregações recentes minhas. Recentemente, 2 anos atrás, no máximo 2 anos, ainda com a obrigação de fazer o teste PCR do Covid para ir para um outro país, eu estive numa farmácia em São Paulo que fazia o teste. E o teste é feito num quartinho, que hoje os clientes da farmácia não entram, você vai só no balcão. Mas para fazer o teste PCR tem aquele lugar lá especial que a gente entrava antigamente para tomar injeção, para tirar pressão. Sim. E foi lá o abuso sexual, foi no quartinho da farmácia. Onde se tomava injeção. É. E quando eu entrei naquele quartinho para fazer o teste do PCR, a minha memória foi tão ativada por tudo que aconteceu que eu senti o cheiro do esperma, para você ter ideia. Meu Deus. Do jeito que eu sinto o cheiro do lixo de Aquidauana, quando eu vejo um lixão num filme, eu senti. Então, a ativação da memória não vai acabar. Não vai acabar. Agora, pergunte para mim, perdoou o abusador? Perdoei. Perdoei, eu não quero dívida com Deus, eu quero que ele se entenda com Deus, mas eu quero estar pronta diante de Deus para prosseguir o meu chamado, meu ministério. Como é que eu posso curar pessoas se eu deixar aquela menininha do passado interferir na minha vida de mulher madura de hoje? Aquela menininha ficou lá atrás, ela perdoa e perdoa e perdoa, e eu curo pessoas hoje, levo pessoas a serem curadas. O abuso aconteceu uma única vez ou várias vezes? Uma única vez. Uma única vez. Uma única vez. E aí você tenta... eu vou pedir para a produção ver um lenço para a senhora. Obrigada, né? que eu claro, peguei um guardanapo aqui. Deixa eu pedir aqui para as meninas, para nossa equipe, que é Você maravilhosa. nunca recebe quem chora, né? E você está recebendo uma Não, pelo amor de Deus, eu sou o primeiro a chorar. Tô aqui nesse assunto de perdão, até porque eu tenho vivido muito isso. Mas uma hora, é um bate-papo ponto café. Amém. Hoje a senhora aqui é a convidada. A senhora insiste em ser... A senhora é teimosa. A senhora tentou se matar 2 vezes, Deus não deixou. A senhora falou, não me matei, mas vou virar prostituta. Obrigado. A Ione, a nossa coordenadora, sempre muito gentil. Obrigado, Ione. Né? A senhora, então... A senhora tem os pulsos costurados, volta para casa, a tua vida na tua cabeça tá destruída, quer saber, já que eu tô perdida, já que eu tô difamada, já que eu mesma falei de tudo, eu vou virar prostituta. Se é para ser, vou fazer de maneira profissional. E o sentimento de vingança, na verdade, porque hoje eu sei que eu queria chegar pro meu pai e dizer, o senhor ama prostitutas, não ama? Pois eu sou uma delas, pode me amar também, né? Na verdade, hoje eu sei que é um grito de socorro. Eu achei que era uma vingança, que eu ia ofender o meu pai com aquela atitude. Mas hoje, cuidando de pessoas, pastor Jeremias, eu encontro meninas que se entregam para todos os homens que aparecem e eu sei que elas estão buscando um peito de pai. Um abraço de pai que elas não têm.
E aí, naquele tempo, eu não sabia. E eu falei, eu vou me entregar para todos os homens que me quiserem e vou começar pelos funcionários do Banco do Brasil, porque ele era gerente do Banco do Brasil. Para me vingar. Ele vai ficar ofendido, humilhado, envergonhado dentro do trabalho dele. E aí, Deus que é Deus, que não é de brincadeira, coloca uma pessoa que me fala de Jesus, a primeira tentativa de fazer um programa. A primeira tentativa de fazer um programa. Bêbada, eu não estava bêbada, eu estava trêbada de tanto que eu tinha bebido aquele dia para ter coragem de fazer isso. E aí alguém que é filho de Deus, que tem um padrão cristão de valor, esse homem vem e me mostra que eu nunca tinha visto na vida, me mostra que há esperança, me mostra que há um Deus que pode mudar histórias, me mostra que há um Deus que pode transformar pessoas. Eu estava à beira de um precipício, pastor Jeremias, à beira de um precipício. E Deus pegou a mão assim, botou em cima de novo. E ali começa minha caminhada cristã. Aquele moço foi perseverante. Eu falei tanta blasfêmia nos primeiros dias. Porque a referência que eu tinha de Deus era duas pessoas. Era uma professora, que era freira, e me humilhava o tempo todo em sala de aula. Ela que orava não, rezava. Não é? Então, para mim, era uma conexão com Deus ali. E aquele homem... Essa freira vai fazer você escrever na lousa por diversas vezes. 40 vezes. Eu sou burra. Eu sou burra. Porque eu não fiz uma tarefinha que todo mundo fez. E eu tinha como referência de pessoas ligadas a Deus, essa freira e o líder do centro espírita, que era um homem que a minha mãe dizia que ele era uma referência de homem de bem, que era um homem de Deus. Então, quando chega esse moço me falando de Deus, eu falei, Deus! E falei um tanto de palavrão que não vale a pena nem lembrar deles. Mas ele foi perseverante, pastor Jeremias. Ele olhou para mim com misericórdia. O sentido da misericórdia é o coração da miséria do outro. Porque você entra no quarto desse moço que morava numa república. Isso, estava sozinho nesse dia. Estava sozinha. A senhora chega a ficar nua na frente dele? Não, comecei a abrir a blusa. Comecei a tirar a blusa. Ele acordou com o meu choro. Não cheguei a tirar toda a roupa. Tá. E ele acordou com o meu choro. Quando ele acordou, que ele me viu em pé no meio do quarto, ele sabia tudo, porque toda a cidade, que tinha só 3.000 habitantes, sabia o que aconteceu na minha casa. Cidade pequenininha. Sabia o que aconteceu na minha casa na noite de Natal. Isso foi 4 dias depois. 24 de dezembro, o episódio na minha casa. 28 de dezembro, o episódio no quarto desse rapaz. Ele sabia o que tinha acontecido. Vocês vão saber quem é esse rapaz, o nome desse rapaz. O que aconteceu com a pastora Tânia Tereza a partir daí? Ela que não concluiu os estudos, ela estudou, fez o quê? Fez supletivo, foi para a escola, teve filho, casou. Como é que essa mulher vai virar juíza e depois vai virar pastora? Eu preciso fazer um break rapidinho e volto ansioso por esse bate-papo que tá bom demais. Você que tá ouvindo em 105.7, chame todo mundo dizendo, olha, a pastora Tânia Tereza tá dando uma entrevista maravilhosa hoje na Rádio Musical. E pelo canal do YouTube, deixa o teu like, o teu joia, compartilhe, fique à vontade. Fabio, vamos lá, a gente já volta em 1 minuto. Estamos de volta? Sim, com muito amor e com muita alegria, ao vivo em 105.7, nesse programa que sempre acontece às 11 horas da manhã, o Conversa Entre Amigos. Eu leio, eu não tenho a tua memória, que sabe onde está um versículo e outro, né? Mas às vezes um dia eu falei, não, bate-papo entre amigos. Eu fui dizer alguma coisa aqui na rádio, falei, você não sabe o nome do programa. Então às vezes eu leio para não ficar Conversa Entre Amigos. E hoje é com a pastora Tânia Tereza. Não esqueça o teu nome nunca, Tereza, é o nome de minha mãe. Tereza com Z, Tereza com Z. Com Tereza Z. Com Z. É como da minha mãe. Já vou aproveitar para dizer, olha, se você botar Tânia Tereza com Z no Google, você vai achar tudo a meu respeito. Tudo. Eu sou uma velhinha high-tech. Eu fiquei com vergonha. A gente tava batendo papo antes do programa começar. Ela sabe subir vídeo, ela sabe editar, ela sabe fazer tudo. Eu não sei fazer nada com 45 anos. Eu me senti, eu falei, que vergonha, eu vou começar um curso já. Eu não posso admitir isso. Eu acho que essa tua bravura, né, de romper com as coisas, desde que você decide ir pro lixão para catar metal, vem desde criança, né? Então, internet, o que é internet? Gravar vídeo pra senhora. Seguindo com a tua história, você então, como é que era o nome desse moço? Que não quis fazer programa com a senhora e te apresentou
alguém muito melhor do que ele para a senhora se relacionar, mas se relacionar evidentemente de maneira... Esse homem é o homem mais lindo do planeta, mais dócil do planeta, mais amigo. É Otto Teixeira de Carvalho, OTTO com 2 T's, meu amor, meu pastor, meu amigo, minha lindeza é ele. O teu marido. Pai dos meus filhos, vô dos meus netos, bisavô dos meus bisnetos. A senhora já é bisavó. 3 bisnetos. De quantos anos? O mais velho tem 6 anos. 6 aninhos já. Então, quer dizer, o Otto, aquele rapaz que viu a senhora trêbada, querendo fazer programa com ele, foi falar de Jesus, é com ele que você vai se casar, vai ter filhos, vai se mudar para o Rio de Janeiro. Ele me ganhou para Jesus e me ganhou para ele, pastor. Ele não é bobo. Sábio, homem sábio. A senhora deveria... Olhando hoje, a gente estava comentando, a senhora sempre muito bem arrumada, o cabelo muito bem arrumado. A senhora com 14 anos, 15 anos, 16 anos, era uma jovem muito bonita também, eu não tenho dúvidas disso. Não sei se era. Acho que a beleza vem com o crescimento da presença de Deus na vida. É algo que vem de dentro para fora. Eu acho que não era tão bonita, não. Não era, não. Não, mas depois ou não eu te faltava mostro arrumar mais. Depois eu te mostro a foto do casamento. Você vai julgar. Não, quem sou eu para julgar? Mas olhando para a senhora não é só como a senhora mesma falou, uma velhinha high-tech, não, mas é uma velhinha, olha, os anéis lindíssimos, usou uma passagem de Jeremias, falei, pelo amor de Deus, não diga isso para minha mulher, que se ela descobrir eu tô perdido. Vamos lá, a senhora se casa, vai para o Rio de Janeiro. Sim. Mas não tinha estudo. É o Otto, teu marido, aquele que se negou a fazer o programa com a senhora, porque sabia o momento que a senhora se conta, e muito crente, vai te ganhando para Jesus aos poucos. Quanto tempo entre aquele primeiro encontro, onde a senhora queria fazer o programa, até o seu... A minha conversão. A sua conversão. O teu batismo, dia do teu batismo. A conversão durou 3 meses depois. A conversão 3 meses depois. O batismo demorou mais um pouco, porque o ministério, a igreja que tinha lá, batizava 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, só demorou um pouco mais. Mas 3 meses depois que eu conheci, eu já estava entregando a vida para Jesus, já estava rendida a esse Deus. E o testemunho dele foi mais importante do que a pregação dele. O comportamento de uma pessoa fala mais alto. É uma carta viva de Cristo, sim. Jesus vai falar isso em Atos 1:8, né? Cristo, sim. Sejam minhas testemunhas. Eu vi Jesus nele, na verdade. Isso foi todo o referencial que eu tive de Deus a partir dele. Mas eu não comecei a estudar no Rio de Janeiro, porque eu me casei ainda morando em Mato Grosso. Naquele tempo não tinha dividido, era só Mato Grosso. E aí lá em Mato Grosso ainda eu fiz o ginásio. Fui fazer o ginásio depois de casada. Ginásio... Aquilo que chamávamos de 5ª série até 8ª. Isso. Fiz o ginásio, depois eu fiz o curso normal. Porque como eu sofri muito bullying na escola, muitos maus tratos, eu dizia, se eu fosse professora, eu ia cuidar das minhas crianças. Se eu fosse professora, eu cuidaria dos meninos. E um dia ele falou, abriu um curso para magistério. Vamos fazer para você ser professora. Mas eu nunca tinha sonhado com isso. Ele foi me mostrando essas portas. E aí eu fiz o curso normal, fui dar aula, gostei demais. Cuidava de crianças, depois adolescentes, dei aula 8 anos professora. E aí, um dia ele chega em casa e já estávamos em outra cidade, uma cidade chamada Pochorel, que era o norte. E ele disse, nós vamos embora para o Rio de Janeiro. Eu disse, vamos? Como assim? Ele disse, você precisa continuar a estudar, Tânia. Aqui não tem mais nada para você estudar. Você precisa fazer uma faculdade, é um desperdício com uma mente brilhante. Ele dizia isso para mim. Ele fala isso, ele acredita nisso. Com uma mente brilhante que você tem, com a memória como você tem, como que você vai parar? E que visão ele teve. E aí fomos para o Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia do caráter desse moço e do desprendimento, como vi Jesus nele, ele caiu 2 níveis de carreira no banco para sair de Mato Grosso e ir para o Rio de Janeiro, porque a concorrência no Rio é muito maior. Ele abriu mão do próprio sucesso que ele tinha na história profissional dele. Para que você crescesse. Para que eu crescesse. Eita! Porque é duro. Isso é lindo, hein? Isso é lindo. É duro. Ver quando tá pronto é fácil.
Enxergar uma Tânia Tereza quando era ninguém é dificílimo. Mas então, pelo incentivo dele, direcionado por Deus, evidente. O tempo todo. O tempo todo. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, eu nunca tive família. Não tive, porque a estrutura familiar foi toda errada. Então, eu nunca tive uma mãe, um irmão, ninguém por perto. Mais próximo que morava era 800 quilômetros. E nunca ficou junto, nunca ficou um mês junto. Minha mãe ficava uma semana em casa e ia embora. Então, eu nunca tive uma família para me ajudar com a criança doente. Era ele. Nunca tive ninguém para me ajudar no tempo de estudar, fazer concurso, porque eu fui para o Banco Central do Brasil. Eu passei no concurso do Banco Central, eu não consegui. Concorridíssimo. Concorridíssimo. A senhora não acreditou, mas teu marido acreditou. A senhora queria desistir, ele falou, vai e faz, vai passar. Ele falava, você, no caso do concurso para juiz, ele falava, você não é juiz, mas se você fizer, você pode ser, por que não tentar? Essa frase ficou famosa na minha vida. Por que não tentar? Por que você não vai tentar? Aliás, abri um parênteses aqui. A senhora vai fazer faculdade de Direito no Rio de Janeiro, na faculdade... UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Quando a senhora concluir a faculdade, a senhora vai conhecer alguém que vai colocar um cartão, deixar um cartão para você, dizendo que vai ter um concurso para juíza. Não quando eu terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu fiz concurso para advogada do Banco Central, porque eu era funcionária do Banco Central, mas não era advogada. Eu precisava entrar para a carreira de advogados. Como advogada do Banco Central, eu fui para um evento de bancos, promovido pela Fenabran, e lá eu conheci uma juíza, que foi palestrante. E essa juíza, eu fiquei muito, mas muito fã dessa mulher, de ver alguém que julga a justiça dos homens com temor da justiça de Deus, que tem o coração nas mãos de Deus, que pratica a verdadeira justiça. E eu fiquei amiga dessa mulher, levei ela para casa e ela foi embora, ela é do Nordeste. Ela manda para mim um envelope com o edital do concurso público. Manda um cartãozinho, só o nome dela e uma indagação. A pergunta, por que não tentar? Ou seja, Tânia, faz o concurso. E eu fechei rapidinho aquele envelope na minha sala, eu não queria que ninguém visse. Uma sala cheia de advogados ali, eu falei, não, peraí. Eu já era avó, Jeremias. Minha filha Gabriela, minha filha Simone já tinha tido minha neta Gabriela. A gente tá falando isso, a senhora contava quantos anos? Era 1988 que eu ingressei na magistratura, eu tinha 40 anos. 40 anos. Eu já era avó. Eu fui mãe muito cedo, né? Eu já era avó. E aí, eu falei, não, esse negócio de concurso para juiz é para quem tem família, que fica bancando tudo enquanto ele só estuda. Eu trabalho fora, eu tenho filho adolescente ainda. Meu filho que está aqui comigo ainda era adolescente. Não é para mim, não vai dar para mim. Talvez, se tivesse tido tudo acontecido na minha vida do jeito certo, seria maravilhoso. E aí eu chego em casa e esse homem lindo, meu marido, ele olha para mim, eu falo, olha o desafio que eu recebi, seria maravilhoso se eu tivesse recebido isso lá atrás, se tudo tivesse sido diferente. Ele olhou para mim e falou, Tânia, por que não tentar? Mais uma vez essa frase. E eu passei no primeiro concurso para juiz que fiz. Primeiro concurso, é tão difícil. Nossa, só quem acompanha isso sabe da dificuldade. Tem gente que faz 12 anos e não consegue entrar. Faz no Brasil inteiro e não consegue entrar. Na primeira você entrou? Primeira eu entrei, na primeira. Resultado da primeira prova, são várias provas, todas eliminatórias. O provão, a primeira prova, não é múltipla escolha, tudo dissertativa. Que eu fui ver o resultado, estava lá meu nome em primeiro lugar. Tinha 3 notas no primeiro lugar, 3 notas iguais. E lá estava o meu nome, eu falava, mas não é possível, não sou eu, deve ser um homônimo meu. Você foi ver na lista dos aprovados. Quando eu vi, eu falei, Deus, então eu tenho chance. Que chance? Não é que a senhora passou em primeiro lugar. Na primeira prova, passei em primeiro lugar, e são 5 provas, todas eliminatórias. Começa com um povão lá de 1.000 e tantas pessoas, termina 9 pessoas aprovadas só. E eu falei, meu Deus, eu agora acredito sim, que devo tentar. Eu preciso tocar num assunto com a senhora. Toque. A senhora me fala, eu vi algumas coisas, pesquisei um pouco.
A senhora fala das perdas e fala da perda de um filho. Sim. Como é que aconteceu isso? Desculpe, é porque é uma história de superação. Não, Se eu tivesse que dar um nome pro teu filme seria esse, né? Uma história de superação. E eu daria o nome História de Milagre. Uma história de milagre. Ah, não é só superação. É essa superação que eu digo, e realmente, lógico, milagre atribuindo tudo a Deus, né? Então, mas como é que isso vai acontecer? Em que momento isso acontece? Porque você fala de uma maneira muito dolorida. Olha, não tem nada mais doloroso do que perder um filho. Não tem. Quando você perde um filho, você dimensiona o amor de Deus por você. Porque ele entregou o filho dele por você. Então, a perda do nosso bebê, ele foi o primeiro homem. Primeiro eu tive uma menina e ele foi o primeiro homem que tivemos. Ela foi que me abriu os olhos para heranças espirituais. Foi essa perda que me abriu os olhos, que tinha alguma coisa que eu não sabia e que eu queria saber, porque eu não tinha resposta para a perda desse filho. Não tinha resposta. Por que Deus colocaria no meu ventre uma criança, me deixaria grávida 9 meses, me faria ficar deformada, sem cintura, encher meus seios de leite? E eu saí do hospital com um caixão, com a criança morta. A senhora tem a gestação por 9 meses, a senhora pariu, normal, deu à luz. Uma criança saudável. A pediatra que acolheu disse que não tinha absolutamente nada de errado. E a criança morre 12 horas depois. 12 horas depois. 12 horas depois. E ali eu comecei a indagar e a pesquisar. Por quê? Não é? Por que aconteceu isso? Tem morte de bebê na Bíblia? Tem. Corre lá. Tem morte de bebê na Bíblia? Tem. Em que hipóteses que tem morte de bebê na Bíblia? 2 hipóteses. Martirização, são mártires. Herodes manda matar os meninos. Faraó manda matar os meninos, são mártires. E a outra hipótese é maldição. Tem morte de bebê por maldição na Bíblia? Tem. O filho de Davi. Com Batseba. Primeiro. A Bíblia fala com todas as letras em 2 Samuel capítulo 12, que o Senhor feriu a criança. O Senhor que feriu. A criança morreu por um ato de Deus. Maldição é um ato de justiça de Deus. Maldição é um ato de justiça de Deus, porque ele diz que visitaria a iniquidade dos pais dos filhos. E ele visita. E a herança espiritual é uma consequência de uma responsabilidade pessoal. Pecado dos pais. Então, há 2 leis, e eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Tem 2 leis que regem a ação de perdas na nossa vida. Uma é a lei da responsabilidade. É o pecado pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. Está em Jeremias 18. Mas a lei da herança está nos 10 mandamentos. Essa compreensão a senhora tem hoje. Vamos entender. Ali começou a abrir os olhos. Como é que chamava o bebê? Cacildo, era o nome do meu pai. Cacildo? É, o nome do meu pai. Cacildo. A senhora decidiu colocar o nome do teu pai no teu filho, Sim. que era o teu segundo filho. Isso. Você já tinha tido uma menina. Isso. A essa altura do campeonato, você está morando no Rio? Não. Ainda morava lá. Ainda morava lá. Em Mato Grosso, Já era crente, já era batizada, já sabia o que Jesus podia ou não podia Sim. fazer. A senhora pariu, deu à luz essa criança, ela nasce perfeita, e aí você pega essa criança no colo, eu acredito que tenha dado tempo. Amamentei, beijei, fiz planos e... Criança nasceu com 4,2 kg. Meu Deus. Criança robusta, saudável. E 12 horas depois a enfermeira entra no quarto. Tanto que ficou no quarto, não fiquei nem em um berçário, em nada. Tão saudável que era. E a criança estava morta. 12 horas depois. E hoje, sem medo de errar, pastor Jeremias, sem medo de errar. Morte de criança no ventre, abortos involuntários, morte de crianças, de bebês. Tudo tem uma herança espiritual. Tudo, não tenha dúvida disso. Mas naquele dia... Não sabia. Quando a enfermeira entra no quarto e fala, olha, o Cacildo. O Cacildo não resistiu. Como? Ali você indaga a Deus. Na verdade, há uma linguagem crentez no nosso coração, na nossa mente.
Tem português, inglês, francês, japonês, tem crentez. Tem o crentez. E o crentez é assim, Deus deu, Deus levou, bendito seja o Senhor, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Deus sabe o que faz, Deus não erra, o plano de Deus é perfeito, mas tudo isso está no nível do pensamento, da alma, e as pessoas falam isso. O povo que te rodeia, os crentes que te rodeiam, vêm te conformar desse jeito, não é? Mas eu nunca achei que isso fosse correto para a resposta. Porque se Davi fala que quando o Senhor estava tecendo ele no ventre da mãe, sabia todos os dias da vida dele. Se Deus conhece passado, presente e futuro, se Deus sabe o amanhã, antes de assistir até o hoje, enquanto estamos no ontem, se ele sabia que meu filho ia morrer, por que ele me deu? Por que ele me deu? Não é? E ali eu comecei a busca de algo mais profundo na palavra de Deus. Ali começa. Nasce o teu ministério. Ali nasce o teu ministério. Ali, exatamente. Eu preciso 11h58 encerrar. Vamos encerrar. Mas eu não posso encerrar, me perdoe pelo tempo. Existe um seminário, deixa eu achar aqui. Seminário Intensivo de Libertação e Cura. Seminário Internacional de Libertação e Cura ou intensivo? Intensivo e internacional. Intensivo. Como é que a pessoa faz para participar? Como é que te acha nas redes sociais? Como é que faz? Então, Tânia Tereza com Z é o meu nome. Se você entrar no Google, você vai achar meu site. Meu site é taniatereza.com. Lá tem todos os eventos que fazemos, com condição para inscrição e tudo. Se você entrar no Instagram, PRA Tânia Tereza com Z, vai encontrar minha agenda, vai encontrar tudo a meu respeito, vai encontrar que eu estaria aqui hoje, não é? Eu tenho um canal oficial no YouTube, já passa de 58 milhões de visualizações. Maravilhoso. Já está em mais de 100 países. Então, aonde encontrar sobre o seminário? No meu site, pastorataniatereza.com. Lá você vai clicar em cursos e seminários, você vai achar seminários presenciais e online, porque tem seminários online. E vai poder se inscrever. Todo mês tem um Silk, todo mês. Todo mês, em algum lugar do Brasil ou do mundo, tem um Silk. O próximo vai ser em Brasília, começa dia 27 agora. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo. Olha que mão chique, cheia de anel. Um dia foi cheia de lixo. E agora abençoam essas mãos, né? Deus te abençoe grandemente, fortaleça os teus dias, te dê muita saúde para a senhora seguir cumprindo o chamado que Deus desatou sobre a tua vida. Amém. Obrigado. Obrigado você pelo rádio em 105.7, pelo nosso canal do YouTube. Eu me despeço aqui. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.